Mateus capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Também ler essa passagem em Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao 10, Lucas capítulo 19, do versículo 29 ao 38. E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Também ler essa passagem em Marcos capítulo 11, do versículo 15 ao 18, Lucas capítulo 19, do versículo 45 a 48. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões? E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira infrutífera, também ler essa passagem em Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao 14, e Marcos capítulo 11, do versículo 19 ao 24. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. O batismo de João. Também encontrar essa passagem em Marcos capítulo 11, do versículo 27 até o 33, e em Lucas capítulo 20, do versículo 1 ao 8. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi:
com que autoridade faço isto. O batismo de João Batista, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João Batista como profeta? E respondendo a Jesus, eles disseram: não sabemos. Ele disse-lhes, então Jesus disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, eu vou. E não foi. Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João Batista veio a vós no caminho de justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as prostitutas, as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Também ler essa passagem em Marcos capítulo 12, do versículo 1 ao 12, e também em Lucas capítulo 20, do versículo 9 ao 18. Ouvi, ainda outra parábola. Ouvi, ainda ouve. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-as a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus. E arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo. Ficaram com medo do povo, porque o povo considerava Jesus Cristo um profeta, porque o tinha por profeta. É isso aí. Feito Lipas, tenha todos um ótimo dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Enfim, todas as coisas cooperam para o bem, em tudo dai graças e bendize a minha alma, em tudo que é em mim me diga seu santo nome.
Give thanks. Na, 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 na. Enfim, bom dia a todos. Fé e tulipas. Graça e paz.